Nos estúdios da Montanhês Web TV, clima de festa em louvor à nossa padroeira, hoje recebendo meu amigo Fernando Breno, da cidade de Coromandel, e um histórico aqui que eu vou te falar uma coisa, vou deixar para ele contar que eu fiz só um relato. Vereador aos 22 anos, 1.279 votos, depois reeleito vereador, aumentou a votação, passou para 1.351 e de lá para cá o menino cresceu. Aí já foi prefeito 2 vezes, o mais novo prefeito da história de Coromandel, a terra do poeta Goiás. Fernando Breno, que prazer receber você aqui nos estúdios da Montanhês Web TV, meu irmão. É um prazer estar aqui e até orgulhoso, porque eu te acompanho desde criança, quando a gente vinha aqui nos encontros de Folia de Reis, e você já é um nome consagrado aqui da imprensa regional. É um prazer estar aqui na Montanhês, essa rádio que é de Vazante, uma cidade co-irmã da nossa grande Coromandel, que eu tenho muitos amigos, parentes, pessoas queridas, amigos como você, o Ramon e toda a equipe. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e nós tivemos a grata satisfação de, além dessa trajetória como vereador, ser eleito prefeito com 7.000 votos, depois reeleito com 14.000, quase 80% dos votos. A maior votação que um prefeito já teve no município e também o prefeito mais jovem. Então, Deus nos deu essa missão e a gente tem conduzido da melhor forma para servir o povo da grande Coromandel e agora nesse objetivo de servir a região. Eu digo que muitos artistas falam, né, principalmente as duplas, né, fazer sucesso é uma história. Agora, você manter no sucesso é mais difícil. E para a política não é diferente. Você manteve aqui uma crescente, né? Uma crescente. E a política, como a vida de qualquer profissional, hoje, se você não fizer uma política profissional de resultado e bem feita ao lado do povo, você se perde nesse caminho. Verdade. Porque você tem que se reinventar. E é isso que a gente busca todo dia. Por isso que nessa nova versão e nesse novo desafio que nós estamos pleiteando agora, eu tive que estudar mais, eu tive que frequentar mais cidades, eu tive que entender o cenário político da região, tudo isso para a gente chegar nesse momento já com preparo para mostrar ao eleitor a nossa capacidade. Fernando, pelo que eu conheço, pela sua fala, pelas suas entrevistas, o que você escreve, o que você comenta, a palavra gestão é uma palavra que você carrega no dia a dia depois que você passou para a política. Sim, tanto é que eu sempre quis me espelhar em gestão privada para trazer algo para o setor público. O meu secretário não se chama secretário, ele se chama gestor de educação, gestor de obras, gestor de infraestrutura, porque eu quero dele resultado. E para você ter ideia, nós imprimimos uma gestão que de 15 em 15 dias eu reúno com os meus gestores, reunia até quando estava na prefeitura, para falar sobre como está a cidade, interligar todas as pastas e cobrar resultados e estipular metas. E assim a gente termina a reunião falando, hoje nós cumprimos 70% da nossa meta, daqui 15 dias nós vamos falar sobre mais outros assuntos. Então nós gerimos o município dessa forma, tanto é que eu escrevi um plano chamado 40 anos em 4, que eu sou muito fã do Juscelino Kubitschek, e nós entregamos agora a última obra, que foi o novo pronto-socorro. 103 obras em 5 anos de gestão, sendo que 1 foi só pandemia. Então isso se deve ao trabalho e ao resultado que nós gerimos a máquina pública. Um planejamento. Planejamento com execução. Um planejamento com execução. Quando você fala de planejamento com execução, gestão, é sinal de que o pessoal de Coromandel entendeu isso, né? Prova disso a sua reeleição. Você baseia exatamente essa gestão, esse planejamento com resultados? Com resultado e quebrando paradigmas. Coromandel tem um histórico das eleições serem decididas de 500.000 votos e de ter 2 grupos políticos que dominaram a política de um ex-prefeito e de uma ex-prefeita por 20 anos. E nós, então, quebramos isso. Quebramos isso com a nossa juventude, com um novo grupo político, mas entregando um resultado diferente para o nosso povo. Tanto é que na primeira eleição 7, na segunda 14, na primeira eleição 3 candidatos, na segunda 2. Então nós fizemos realmente um trabalho diferente. E dos 11 vereadores, nós fizemos 9 dos que estão lá atualmente. Então, o nosso grupo se consolidou, se fortaleceu demais. E essas entregas foram bem vistas pela população e também a nossa presença. A nossa presença no dia a dia, de ver o que a obra está acontecendo, de ser acessível ao nosso povo, porque hoje todo mundo tem acesso ao meu contato. Você mesmo, a gente fala, não tem aquela quebra que antes, como vou chegar no prefeito? Tem que marcar um horário lá para chegar. Não, hoje lhe mando uma mensagem no zap, o prefeito, o ex-prefeito, o pré-candidato responde. Então isso faz a diferença. A presença rápida junto com o eleitor, junto com o povo. Sim, dinamismo e proximidade. Eu acho que isso foi uma das nossas marcas diferentes. Fernando, pela sua experiência, 2 mandatos em Coromandel, qual
qual foram as maiores dificuldades? Qual foi o maior desafio que você enfrentou? Primeiro, o maior desafio, Deus me deu a possibilidade de vencer a eleição para mudar a história da saúde do meu município. Para assumir com a pandemia, em 25 dias, deflagrou aquela pandemia e nós somos a única cidade do interior de Minas que teve apoio do governo federal e estadual em loco. As equipes que estavam lá em Manaus na crise do oxigênio, nós pedimos apoio, elas foram para a Grande Coromandel e ali nós começamos a montar um gabinete de crise. Recordo desse com Força Nacional do SUS, Organização Pan-Americana de Saúde, Ministério da Saúde representando o governo federal e do lado estadual nós tínhamos Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar Médica, tudo isso dentro da nossa cidade. E aí montamos um gabinete de crise e nós começamos a redesenhar o nosso sistema de saúde. Tanto é que os aviões foram para lá do governo do estado, nós transportamos vários pacientes e depois, como nós aprendemos, nós montamos 5 leitos de UTI Covid na Santa Casa e ao invés de transferir paciente, nós recebemos até paciente, por exemplo, lá de Tupaciguara, de Ituiutaba, que é uma cidade maior do Prata, da região aqui nós recebemos de Abadia, Monte Carmelo. Então, assim, isso foi o grande gargalo nosso. E aí nós pegamos uma saúde que tinha 8 especialidades, hoje tem 16. Nós não tínhamos clínica da mulher, nós montamos para atender o público feminino. Nós não tínhamos um centro para atender autismo e outros transtornos. Hoje nós somos referência na região, atendemos inclusive vazante através do consórcio CISALP. Nós temos atendimentos lá no nosso município que atende aqui, que foi um modelo que eu montei como presidente do consórcio também, que é outra case de sucesso que nós fizemos, dá muito certo, saindo de 35 municípios para 55. Então, assim, isso na saúde que nós fizemos e agora com o Centro de Diagnóstico de Imagem, eu já atendi vazantino, já atendi pessoal de guarda-mão na minha Santa Casa. Apesar das dificuldades e apesar das dores, que foram lágrimas naquele período da pandemia, foi um aprendizado importante. O maior da minha vida, como pessoa e como profissional. E aí, por exemplo, quando eu estava concluindo com você, eu tenho um centro de diagnóstico com tomografia, endoscopia, colonoscopia, raio-x e ultrassom que eu tinha que levar o paciente para Patrocínio ou para Uberlândia. Hoje não. Hoje eu recebo gente da região e faço dentro do meu município, que é a questão de levar a solução da saúde até o paciente. O povo não quer resolver o problema na saúde na tua cidade, ele quer resolver na sua cidade. Então nós precisamos de político que se atente a isso. Fernando, você agora vai caminhar enfrentando, quer dizer, uma outra experiência, uma nova empreitada, podemos dizer assim, como pré-candidato a deputado estadual. Me fala dessa decisão e como está essa caminhada. Primeiro, ela está muito boa, até melhor do que eu imaginava. Porque um prefeito de uma cidade menor, se colocar como pré-candidato num universo que os deputados aí têm 30 milhões de reais por ano para destinar para os municípios e hoje eu estar presente com apoio em 58 cidades, é porque o trabalho de base foi muito bem feito. E Vazante tem uma história que colabora muito com isso. Eu sempre, e a minha família, como é ligada à família do Antônio Andrade, nós sempre apoiamos o Toninho. E depois, quando eu vi que tinha esse ato de líder, eu fui fazer um estudo. Noroeste, Alto Paranaíba e Triângulo, nós não temos nenhum deputado das chamadas cidades com menos de 50 mil habitantes. O último foi o Antônio Andrade aqui de Vazante, 3 estadual, 2 federal, ministro e vice-governador. E eu fiz política de base no MDB, que foi meu partido. Nas minhas 2 primeiras eleições, a gente ia aqui para a fazenda dele, fazer encontro do MDB, fazer festa. E a gente cresceu nesse meio. E eu vi que há um hiato de representação. E aí nós começamos, então, a mobilizar as nossas lideranças. E outro fato que me ajudou muito, estar presidente do CISALP. Por exemplo, aqui para Vazante, sem ser deputado, nós mandamos um ônibus para cá do CISALP novo, que faz transporte de paciente, quase 600 mil reais. Então, isso foi me dando possibilidade de visibilidade e entrada nos municípios. Algo que é difícil para alguém que não está no mandato. E aí nós começamos, então, a capilarizar apoios e pessoas para defender o nosso nome. Então, nós conseguimos hoje esse apoio que é importante, fruto do trabalho no CISALP e o fato de estar prefeito de uma cidade importante como Coromandel, que hoje figura entre as 100 cidades mais ricas do agro do Brasil, que nós colocamos porque avocamos a responsabilidade do licenciamento ambiental até classe 4, liberamos 7 mil hectares para plantio, isso nos deu visibilidade também. E o fato de a política precisar de oxigenação. Precisar de gente nova, precisar de um representante que faça política de base, que não só a política da internet. Faço a internet? Faço demais. Quase 4 milhões de visualizações por mês? Faço. Mas se não tiver esse tete a tete, pegar na mão, no olho do eleitor, conversar, entender as dores, o político não avança. E é essa política que eu quero para o Noroeste e para o Alto Paranaíba. E você disputa como pré-candidato a deputado estadual em qual partido? Eu disputo no PRD, que foi uma questão que eu
definir. O meu padrinho... O PRD é o mês que você estava como prefeito? Sim. Continua então no Isso. PRD. O meu padrinho político é o Marcelo Aro, secretário de governo, e o Fred Costa. O Fred Costa é o líder do nosso partido e deputado federal. Ele é o líder de 12 deputados no Congresso, então ele que comanda a legenda em Minas Gerais. E aí, quando ele me fez o convite, tinha 4 deputados, Ramon. Eu falei assim para ele, não dou conta de disputar com 4 deputados, não. Se você quer ter um deputado da nossa região, com 4 eu não disputo. Eu falei, não, se você vier, eu vou tirar 3 e vou deixar só 1. E nós vamos fazer de 4 a 5 cadeiras. Aí mudou. Aí mudou e aí eu topei, porque eu entendo, eu já fui vereador, o sistema legislativo, eu sei como é que funciona proporcional. E aí nós federamos com Solidariedade, PRD e Solidariedade, o 25. E ele fez mais. O Partido Noroeste no Alto Paranaíba é meu. Então as comissões, que eu vou trazer um aqui para Vazante, inclusive após o período eleitoral, são minhas. Então eu tenho uma moeda de troca para chegar na cidade e montar grupo político. Porque ainda mais agora com a cláusula de barreira, hoje nós temos 13 siglas, ou 14, salvo engano. Na próxima nós teremos 7 ou 8. Porque poucos vão sobreviver. E quando você tem uma legenda, você já consegue. E lá na legenda, excetuando esse deputado com mandato, que teve 50 mil votos, os outros, ninguém teve mais de 30. Então eu consigo brigar pela segunda, pela terceira e pela quarta vaga. E aí nós colocamos o nosso nome como pré-candidato e começamos esse trabalho. Fernando Breno, é claro que prioridades são muitas. E você, mediante a frente do CISALP, você andou muito, reuniu muito, conversou muito. E é claro que eu falar numa bandeira talvez seria pouco, bandeiras. Mas qual que é a bandeira? Qual que é a defesa hoje do Fernando Breno como pré-candidato a deputado estadual para a nossa região? Eu tenho 3 bandeiras muito claras. Então eu fui bem, eu falei que um era pouco, então você tem 3. Eu tenho 3. Claro que a gente vai trabalhar em outras, mas claro. São 3. A representatividade dos municípios menores do Alto Paranaíba e do Noroeste, esse é o primeiro ponto. E isso é inegociável, porque, por exemplo, com fé em Deus, nós vamos ter eleição nossa com 30, 35 mil votos. Vai ter deputado que está com mandato que vai precisar de 60, 70 por causa da legenda. E ele vai ter o mesmo tanto de recurso que eu. Então você pega 30 milhões, divide por 60 e 30 milhões divide por 35. Qual o deputado que vai poder ajudar mais? O Fernando Breno ou o outro? Então, o eleitor tem que começar a antenar sobre isso, porque isso é uma realidade. É verdade. Eu vou citar vários exemplos. 25% dos deputados foram eleitos com menos de 45 mil votos. E aí, eu não tenho cidade grande para ter compromisso. Eu não tenho cidade de 100 mil eleitor, de 80 mil eleitor, para despejar dinheiro. Por que o Toninho deu certo? Porque ele era de Vazante, além de jogar muito em Vazante, ele jogava nas pequenas. Ele chegou até 6 mil votos em Coromandel. Porque fez o dever de casa e ajudava. E aí esse é o primeiro ponto. O segundo, eu não vou ser deputado para vir aqui entregar uma ambulância ou um carro para saúde Vazante e virar as costas e ir embora. Não, eu não quero isso. Eu quero ser o deputado que vai entregar a solução da saúde até o paciente. Mas como que é isso? Eu quero ser o deputado que vai vir aqui trazer o recurso para a prefeitura, que o Gabriel e o Jean são muito amigos da gente, todo mundo aqui, e a prefeitura com o consórcio meu, que é o CISAL, porque nós criamos uma carreta de ressonância, eu quero trazer a carreta da ressonância aqui e zerar a fila da ressonância dentro de Vazante. Eu não quero ter que levar o meu paciente daqui, do meu co-irmão daqui, para outra cidade. Então nós estamos vindo com uma posição diferente. Eu tenho carreta da tomografia, eu tenho carreta da ressonância, eu quero fazer as cirurgias mais ainda do que já faz, fazer aqui. É isso que o povo quer. Mais comodidade. Mais comodidade. E gastando menos, né? E gastando menos e prestigiando a cidade e os seus profissionais de saúde. É importante lembrar disso. Porque com esse recurso sendo aplicado aqui, o comércio ganha, a rádio ganha, todo mundo ganha. Então, esse é a nova visão que nós estamos tendo e com muito estudo nós identificamos esses gargalos. E aí palavras convencem, exemplos arrastam. Eu estava lá, antes de eu sair agora, em mês de março, zerei a fila de ressonância em Iraí de Minas, uma cidade com 7 mil habitantes. Então, olha para você ver, eu não estou falando algo que eu vou fazer, não, eu já estava fazendo, só que agora vamos fazer num alcance maior. Vai ampliar. Vamos ampliar. E aí, só complementando da saúde, eu quero uma clínica da mulher dentro de Vazante, como nós fizemos em Coromandel, com ginecologista, obstetra, fisioterapeuta, nutricionista, mulher que atende mulher. Inaugurada recentemente. Foi inaugurado ano passado, eu quero trazer isso para Vazante, é um compromisso que eu tenho, inclusive a vereadora Mara, eu tenho esse compromisso com ela, que ela já me solicitou, e eu quero também trazer o Centro de Referência e Inclusão Atípica de Equidade para cá. O que é esse centro? Eu tenho uma equipe multidisciplinar de educação e outra de saúde para atender as famílias atípicas, os neurodivergentes, TDAH, TOD, autismo e outros transtornos. Eu sou muito parceiro da AMAV, aqui de Vazante, inclusive estive naquele evento que foi fantástico e o primeiro gol foi feito por mim lá no campo, não sei se vocês lembram, no dia que nós estávamos lá. E aí, eu quero que
a gente traga psicólogo, psicopedagogo, assistente social, TO, fono e um casal de neuropediatra que eu já contratei pelo Cisalp, eu pago R$200 numa consulta, sendo que na instituição privada é quase 600. Eu quero trazer esse CRIAI para Vazante. Hoje eu atendo os vazantinos lá em Coromandel, mas eu quero trazer a solução até o paciente. Eu preciso de recursos para isso. Eu preciso, então, hoje como pré-candidato, no futuro como deputado, fazer isso aqui. Então, são ações que já existem, mas nós queremos trazer para o povo de Vazante. E aqui, vocês podem ter certeza, como eu tenho muita ligação aqui, inclusive o André vai me apoiar, o André Andrade, eu fiz um projeto de embrião e ele desenvolve ele em Coromandel. Hoje ele não está aqui porque ele está na Exposebu. A gente quer trazer mais ações para Vazante porque eu sinto que há um hiato de representatividade política local e micro-regional. Local, quando eu falo assim, de um deputado, tá mais presente, tá mais firme aqui dentro. E a outra, eu saí lá do Coró agora 50 minutos. Eu tô dentro de casa. A minha terra, que é aqui naquela subestação que nós conseguimos, que inclusive está beneficiando um pouco de Vazante, consegui 2 para Coromandel, fica a 60 quilômetros de Vazante. Então, assim, a gente está muito próximo. Aqui vai ser uma das cidades mais importantes. Eu elegi 10 cidades importantes, que eu coloquei um grupo chamado G10, e Vazante é uma delas. E para concluir, de bandeira, ninguém fala sobre isso, mas eu, como pequeno produtor rural, tenho que falar. Vazante tem 1.900 km². Aqui tem mais ou menos 5.000 km de estrada. Quando que você já viu um deputado falar de estrada rural? Nunca. Fala-se de rodovia, que inclusive eu tive que fazer uma paralisação para conseguir essa MG 188. De Coromandel a Patrocínio, de Coromandel a Guardamó, que beneficia Vazante. Vocês lembram disso? Que mobilizou. Nós mobilizamos, o governador tinha me prometido, estava tudo certo para começar em janeiro. Os deputados com mandato foi lá e falaram: não começa porque vai beneficiar o Fernando e ele é pré-candidato. O que eu fiz? Levei o povo e fizemos a mobilização e resolvemos. Está aí, a rodovia MG 188, que é para nós a mola propulsora da nossa região, está resolvendo. Mas só que agora eu quero falar de estrada rural. Santa Catarina e São Paulo manda recursos para os municípios de acordo com a quilometragem de estrada, como faz no transporte escolar também o Estado, para cuidar de estrada vicinal. As prefeituras estão apertadas. Eu falo com vocês que de 5 anos e 3 meses, esse nosso ano agora, com a queda do preço do commodity do agro, nós estamos tudo sufocado. Então, nós precisamos de apoio do Estado. O Estado leva 75% do ICMS, que é da produção que, inclusive, sai do agro, e não devolve o que deveria. E aí, nós precisamos de recurso mensal para cuidar de manutenção, encascalhamento, abalamento e até para comprar cascalheira, que não está tendo, só. Não está tendo cascalheira, é um grande desafio que os municípios estão enfrentando. Aqui são 4 a 5 mil quilômetros de estrada rural. Na Grande Coromandel são 8.500 quilômetros. João Pinheiro, que o prefeito lá também me apoia, dividir o grupo, para mim são 21. Paracatu, que eu estava ontem, que eu tenho 3 vereadores que me apoiam lá, tem 16. Então, a nossa região, Alto Paranaíba e principalmente o Noroeste, porque eu já me coloco dentro do Noroeste, porque nós já dividimos com Guardamó e Vazante, é a que mais vai ser beneficiada com esse projeto meu. E ninguém fala sobre isso. Então, eu não tenho conhecimento de um deputado que se debruça no orçamento do Estado e fala: vamos tirar daqui para colocar aqui. Nós não temos isso a nível de Estado. Como eu sou um estudioso e operador do direito, é algo que eu quero me debruçar. Porque eu sei que essa política minha vai chegar, porque o produtor rural tem 2 desafios. Da porteira para dentro, que aí ele tem que administrar, fazer, gerir, e da porteira para fora, que aí não depende dele, depende do poder público. Que aí nós, como agente político, temos que defender e falar sobre isso. E o produtor rural tem sofrido com isso e muito, viu? Demais. E outra, e assim, a gente tem que começar a discutir, até só falando de Vazante, por exemplo, nós temos o zinco, né? Mas isso é finito. Não tem dúvida. Isso é finito. Então, outra questão. Eu tenho diamante. Dos 20 maiores diamantes do Brasil, 11 são de Coromandel. Nós temos que começar a pensar na Vazante do futuro. E a Vazante do futuro, infelizmente ou felizmente, é sem minério. E aí a gente tem que começar a redesenhar o nosso agro, a nossa vocação turística. Nós estamos aqui, eu sou católico, devoto também de Nossa Senhora da Lapa. Nós temos que redesenhar melhor ainda esse caminho, porque no futuro, daqui, não sei anos, eu não estudei sobre isso, mas nós temos que caminhar o curso diferente. Então, eu quero contribuir. É uma realidade que vai acontecer, né? Isso. Então, quero colocar o meu possível futuro mandato à disposição para servir o povo. Fernando Breno, o que eu quero desejar para você é boa sorte. Você sabe disso? Que desde que você começou a pensar em ser pré-candidato a deputado estadual, eu falei: Fernando, você merece a sua eleição. Obrigado. Eu acompanho a sua gestão. Eu tenho defendido, eu não vou negar isso para ninguém, né? Não preciso de negar, porque é igual você falou. Quem provou que é bom, quem provou que sabe fazer gestão, precisa de oportunidade. Obrigado. Deus e Nossa Senhora da Lapa esteja abençoando a sua caminhada e quero que você retorne aqui da próxima vez
como deputado estadual eleito. Amém. Palavra tem poder, eu já sou um cara muito abençoado, que eu sou do dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Então a minha vida é sempre de muita fé, devoção e trabalho. Nada resiste ao trabalho. Então essa é uma entrevista que eu fico muito feliz, porque você, como eu disse, é um âncora que eu conheci lá atrás. E por causa da Folia de Reis, fui o único prefeito que montei uma escola de formação de folião dentro de Coromandel para a folia não acabar. Porque eu sou amante disso. Fiz um presépio agora no Alec pra gente entregar as Folias de Reis lá, que eu gosto demais e eu acredito que a gente tem que fazer isso. E agora, como pré-candidato, o povo pode ter certeza. Eu não estou aqui apenas para vir aqui colher alguns votos e dar as costas, não. Eu tenho 36 anos. Eu quero ser deputado estadual 2 vezes, federal 2 vezes. Meu sonho é ser senador da República. Então eu não vou parar de trabalhar. E Vazante é uma das principais cidades que eu quero fazer. E para realizar precisa sonhar. Amém. Ninguém realiza sem sonhar primeiro. Tudo que eu fiz até hoje, eu sonhei com 15 anos e profetizei para uma professora. E agora falta só um passo para cumprir. Amém. Vai dar certo. Que seu sonho se realize. Amém. Deus derrame bênção sobre os seus planos. Amém. Obrigado de coração. Nos estúdios da Montanhês Web TV, conversei com Fernando Breno, do PRD, pré-candidato a deputado estadual.